Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Pena, economista, faço parte do sistema FAEA, Senar, Fundepec e sindicato. O tema da nossa palestra é gestão da propriedade rural. A gestão da propriedade rural caracteriza-se pelo conjunto do processo para o planejamento, organização, direção e controles. Como o controle financeiro te dá essas ferramentas, auxiliando justamente na parte para a tomada de decisões. De modo que o produtor gerencia essas atividades, aumentando a sua renda, aumentando a sua produção, diminuindo os custos e gerando a qualidade de vida para a sua família. Então, no momento, gostaríamos de saber se você sabe quanto é que vale a sua propriedade, o que ela lhe rende, se ela pode render mais com um gerenciamento adequado. Então, esse questionamento é justamente para você saber como é que pode fazer essa gestão da propriedade rural. Normalmente, quando você tem essa propriedade, você tem que ter um diagnóstico. O que é esse diagnóstico? É ver aquilo que tem na propriedade. O que se tem avicultura, suinocultura, os pomares, né? Floresta nativa, córregos, igarapés, assim por diante. Então ali você tem uma noção de como pode valer essa sua propriedade. Tá certo? Outro ponto que você pode identificar na sua propriedade é que tipo de material, ou seja, um projeto que você pode desenvolver. Como seria isso? O que é que pode proporcionar a você e sua família? Que tipo de atividade? Será que é a pecuária? Será que é a suinocultura? Será que é a avicultura? Depende daquilo que você está disposto a introduzir na propriedade. Normalmente, você tem que seguir um planejamento. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que traçar metas. Como seria isso? Eu tenho que alcançar um objetivo futuro, certo? O que é que eu quero para o amanhã? O que é que eu quero fazer? O que é que eu posso ajudar a minha família a desenvolver uma atividade na minha propriedade? Então, eu traço uma meta, justamente a família envolvida, tá certo? Então, para isso, eu tenho que ter um plano de ação. Como seria esse plano de ação? Eu teria que ter as condições, as ferramentas adequadas para introduzir esse tipo de plano. Ou seja, eu tenho que ter a área, eu tenho que ter a ação, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter o tempo, né? Você tem que ter o tempo adequado para fazer isso. E o responsável que irá fazer pode ser você mesmo, que é o proprietário, a sua esposa, os seus filhos, podem ser responsáveis pela essa ação, tá certo? Quando você faz esse processo, automaticamente já tem uma noção de que você pretende fazer na sua propriedade. A partir daí, você tem que ter o quê? Uma organização, recursos humanos, financeiros e seus controles, os custos e as operações. Quando fala na parte de recursos humanos, quer saber assim, quem é que vai introduzir um plano de negócio, um plano de ação? Quem é que vai ser responsável? Quando vai fazer? Qual a estratégia que eu devo utilizar? Assim por diante. Mas é necessário que você se capacite. Por exemplo, se eu não manjo de avicultura, como é que eu quero fazer um projeto de avicultura se eu não manjo nada disso? Eu não entendo como é que funciona. Então tem que ter uma capacitação antes daquilo que você quer colocar em projeto na sua propriedade. Se todos os membros
da família participe de uma capacitação, ótimo, tem tudo para dar certo. Se for na suinocultura, se for na horticultura, né, na criação de abelhas, na piscicultura principalmente, tem que estar todos envolvidos, a família tem que falar a mesma linguagem. Por que isso? Porque quando um está ausente, outro assume a direção. Então, está aí justamente a parte de gestão da propriedade rural, é a organização, tá certo? Quanto à parte financeira, eu vou ter investimentos, vou fazer investimento, eu vou contratar, por exemplo, na parte de piscicultura, uma empresa para construção dos tanques. Vou contratar um engenheiro de pesca, um técnico em pesca, para dar orientação na como é que eu devo manipular, qual tipo de alevino que eu tenho que comprar, qual tipo de ração. Então, isso daí a família tem que estar toda envolvida no processo. Mas eu tenho que fazer um investimento. E esse investimento eu vou conseguir aonde? Como é que eu vou buscar esse investimento? Através de quê? Agência de financiamento, através da cooperativa de financiamento, através dos bancos privados, ou bancos oficiais. Então, você tem que ter uma noção de como é que você vai trabalhar isso. Mas se você tiver capital próprio, opa, melhor ainda. Mas você tem que ver, se eu aplicar meu capital próprio, eu não vou pagar juros, né, de imediato. Apesar de você ter uma carência, você vai pagar juros, né? Porque o banco ele vive dos juros. Então, se eu tiver o capital próprio, se você tiver o capital próprio, não carece, né? Mas você tem que contar com aquilo, ó. Se eu empresto no banco, ele tem uns juros baixos, é o menor juros de financiamento para o setor primário. Mas eu tenho uma carência de tanto tempo, então vou trabalhar com o dinheiro do banco. Certo? Mas desde que aquele dinheiro que você vai conseguir junto à instituição bancária não seja para outra finalidade. Tem que ser justamente para o projeto que quer desenvolver na propriedade. Então, dentro disso, da parte financeira, temos os controles. Normalmente, a família do produtor, ele não separa o dinheiro da propriedade, ou seja, o que ela produz, né? E da família, e mistura tudo. Então não tem uma separação. Normalmente falamos o seguinte: o dono da propriedade ele tira não é salário, ele vai tirar o prolabore. Tá? Como ele é proprietário, vai tirar o prolabore. Os filhos vai ser o salário. Ou se ele contratar terceiros, ele vai pagar salário, então vai pagar diárias, que não sejam constantes, senão configura, né, o caso de assalariado, ou seja, formalizar, assinar a carteira. Então, como é esporádico, uma vez ou outra, é um contrato de serviço ali que a gente vai fazer, tá certo? Então, nesse financeiro, nós temos ainda os controles, ou seja, controle de entradas, que é a receita, né, aquilo que ele vende da propriedade, correto? Tudo que ele vender da propriedade é uma entrada, é uma receita, está entrando dinheiro. E o que ele compra são as saídas. Tudo que ele for comprar vai virar o quê? Ele paga, compra mercadoria. O que é esse tipo? Vamos supor na piscicultura, ele tem os alevinos, ele tem a ração, né? Ele tem energia para pagar e assim por diante. Então são as saídas decorrentes daquela operação que ele está realizando, correto? Então, outro ponto, os custos são muito difundidos. Nesse sentido, o custo é o principal, por quê? Porque eu tenho que saber quanto é que eu vou gastar para produzir algo, certo? Então, nós temos os custos fixos e temos os custos variáveis. Os custos fixos, normalmente a gente fala que é a parte da gestão da propriedade, administração da propriedade. O que é que eu vou gastar ali? É imposto territorial, é com celular, é com a mão de obra fixa dos filhos. Pode ser isso, né?
E tem seguro, manutenção, que cai nessa parte dos custos fixos. Então, todo mês eu tenho esse custo. Não pode ser o mesmo valor, mas ele pode oscilar, tá certo? Então, todo mês você vai ter um custo. O imposto territorial é uma vez por ano, né? Celular, você paga uma linha, seja lá R$100, você está pagando. Então, material de limpeza, higiene, para o escritório, se tiver na propriedade separado. Então, isso é um custo que é utilizado para aquela finalidade. Mas o custo variável, ele vai decorrer de quê? Vai decorrer justamente daquilo que eu vou gastar para produzir. Ele pode aumentar e pode diminuir ou, no momento, ficar nulo, porque eu não estou produzindo nada. Se eu não estou produzindo nada, eu não vou pagar nada de custo variável. Mas a partir do momento, por exemplo, se eu tenho que plantar 1 hectare de maniva, nesse caso aí eu vou ter um custo. A mão de obra contratada, comprar as manivas, limpar o terreno, estou gastando. Então, não vou produzir? Então, esse gasto que eu vou produzir é o custo variável. Então, tudo que aquilo que eu for produzir é custo variável. Eu gasto para produzir. Se eu for vender, eu também tenho um custo, que é justamente, faz parte dessa parte da produção. Ou seja, eu vou vender, eu vou levar, vou pagar frete, certo? A embalagem também é um custo. Então, eu tenho que saber que o custo variável é aquilo que eu gasto para produzir e vender, correto? Outro ponto. Nesse caso aí, somando os dois custos, eu tenho um custo total. O que quer dizer isso? Que são os dois valores, custo fixo, custo variável, vai me dar o custo total. Então, eu já sei quanto é que eu gasto para produzir algo, apesar de ter os custos fixos. Então, a somatória vai me dar uma visão de quanto eu posso vender meu produto. Porque tem produtor rural que não faz isso, né? Não faz porque não se capacitou, não entendeu o mecanismo, como é que funciona do negócio. Essa é a gestão da propriedade, tá certo? Então, assim, nesses controles que a gente fala ainda, temos o fluxo de caixa. O que é isso? O fluxo de caixa vai te dar uma visão real. Normalmente trabalhamos por período, ano. Então você tem de janeiro a dezembro. Nesse fluxo de caixa você vai ter as vendas, que são a entrada de capital, dinheiro, cheque, ou cartão de crédito, qualquer coisa que vá te beneficiar financeiramente. Isso é a parte financeira, a entrada. Já as saídas é justamente quando você paga para adquirir algum produto para a propriedade. Não vão colocar coisas que não sejam para produzir algo, certo? Não, você compra uma TV de LCD, não faz parte do custo, tá certo? Não vai entrar na parte do fluxo de caixa. O que vai entrar só negócio para você desenvolver a sua atividade, tá certo? Então, para que serve esse fluxo de caixa? É justamente para ver o período que você vende mais, onde o produto você consegue um preço ótimo, né? Onde você está gastando mais, onde você pode reduzir esses valores, né? Minimizar, reduzir custo mesmo, tá certo? Então, vai te dar uma visão de quanto a propriedade está te dando em dinheiro, ou seja, quanto é que você está ganhando, né? E quanto você está gastando. Então, você tem uma noção, uma visão, num período de 12 meses. Aí você pode fazer uma comparação, por exemplo, no ano de 2019, eu gastei 100 mil, mas a minha receita foi 150, entrou 150 mil, então sobrou 50 mil, correto? Então, te dá essa visão. Mas eu posso verificar o que ocorreu durante esses períodos? Pode, diante do fluxo de caixa. Eu posso reduzir custo? Pode. Aí vai automaticamente, vai reduzir o quê? O gasto. Ou seja, então vai sobrar mais dinheiro. Tá certo? E também o controle verifica se aquilo que você
traçou nos seus planos de ação, verifica se foi alcançado. Eu consegui mesmo desenvolver a atividade que eu queria dentro de uma gestão correta? Se realmente atendeu a minha necessidade, então o plano vai te dar essa orientação. Então, vale aquilo que está escrito. Normalmente o produtor, ele faz as coisas na mente. Ele não segue um roteiro assim de gestão, com os controles, né? Mas ele tem uma visão. Se ele tem essas informações mentalmente, aliado às técnicas, olha que show de bola isso. O quanto vai ser importante ele agregar esse conhecimento para ele e a família. Tem tudo para dar certo, só depende de quem? De você, tá certo? Outro ponto, mercado. Sabe-se que Manaus tem 2.200.000 habitantes, então uma demanda enorme. Então eu posso produzir e jogar no mercado direto? Não, funciona dessa maneira. Primeiro você tem que fazer o quê? Uma pesquisa de mercado, para ver que tipo de produto eu posso colocar no mercado. Porque hoje é o cliente que determina o que ele quer. Não é eu que determino o que o cliente quer. Negativo. É eu que tenho que buscar essas informações no mercado para poder produzir algo que vai atender à necessidade do cliente. Tá certo? Então vejam bem, nós em Manaus temos o quê? Vários hipermercados, supermercados, mercadinho de bairros, feiras volantes, temos o mercado municipal e tem as feiras em convênio, né, da CEPRO com os outros órgãos que são distribuídos nos quartéis, alguns mercados que fazem parceria e assim por diante. Então, beleza, isso é o quê? É uma forma de eu fazer a minha pesquisa, verificar o que é que está faltando. Normalmente, quando falta, então abrir uma janela, abrir uma porta ali para você começar a fazer a sua pesquisa e colocar o seu plano em ação, tá certo? Normalmente, você trabalha com mercado varejista ou no atacado. Então, o varejista é você vender diretamente para o cliente, correto? Só que você tem um custo. E você sabe que produto da roça ou da fazenda, do sítio, produtos perecíveis, frutas, verduras, né? E assim por diante. Se você não vender naquele momento, pode estragar, é perecível, então seu custo aumenta e você não consegue vender aquilo. Você pode vender tudo? Pode. Pode ocorrer, desde que você esteja envolvido naquele local onde há uma grande demanda. Ou seja, nas feiras, né? Nos pontos estratégicos, que você faz parceria com a prefeitura para ter um local determinado. E assim por diante. Através da Secretaria de Feiras e Mercado, você pode, na parte municipal, do Estado, a CEPRO, que dá totalmente um apoio significativo, né? Já no mercado atacadista, você pode vender isso através de quê? Da associação ou cooperativa. Ou então você faz uma parceria, que se você já conhece o mercado, você vai diretamente com o atacadista, correto? Por que isso? O quanto de produtos perecíveis que são vendidos no supermercado é enorme. Lembre-se que temos uma população de 2.200.000 habitantes. Então são consumidores, tá certo? Então tem que ver essa parte. Qual o caminho que eu devo chegar até esses clientes? Como é que eu devo fazer? Se você tem conhecimento, ótimo. Se não tem, busque a sua associação, busque os órgãos governamentais, tanto estadual como municipal, que eles têm uma direção, tem pessoas para ajudar, correto? Normalmente, fala assim, canal direto de venda é o quê? Produtor e consumidor. Já o intermediário, você já tem
direto, o produtor, os intermediários, né? As organizações, associações e a indústria. Isso é para quem produz muito, ou seja, no caso da soja, algodão, né? Mas não deixa de você atender a necessidade, como pequeno produtor, médio produtor, entregar para a agroindústria, né? Principalmente quem trabalha com polpas, correto? Outro ponto que é interessante, a cooperação. Por que isso? Sozinho é muito difícil. O produtor, ele tem uma certa dificuldade, correto? Mas a partir do momento que ele se une em grupos de produtores, ele consegue, na associação, na cooperativa, né? Na central de negócios, tudo pode ocorrer e melhorar as suas condições. Por exemplo, se eu tenho que fornecer para a merenda escolar banana, fruta, peixe, macaxeira, girimum, automaticamente eu tenho que participar da merenda escolar. Mas você tem um limite, tem um valor estabelecido. Mas não deixa de vender. Sempre há uma possibilidade de venda desse produto, tá certo? Outra coisa importante, a tecnologia implantada na propriedade. Você não tem um trator, mas através do meio da cooperação, faz parte da associação, automaticamente a associação ou a cooperativa, ela possui esses equipamentos. Então, é a cooperação em si ajudando o produtor, porque você faz parte daquele grupo, né? Para você comprar matéria-prima com preço mais em conta, se você for individualmente, você não tem aquele desconto que é dado para um grupo. Então, é por isso que você tem que participar em parte de cooperação, associação, cooperativa, né? E central de negócio. Temos o balcão de negócio do Sebrae, Sepro lá no centro, que dá essa oportunidade. As associações facilitam muito, não é? Porque já tem um local que você vai difundir seus produtos. Se você perceber, a associação bem dirigida, bem organizada, ela consegue muitos frutos. Ela consegue participar de feiras, ela consegue levar o produtor a ter conhecimento como é que funciona o sistema de produção, a participar de encontros, né? Que é muito importante isso para o produtor rural. Isso está dentro do contexto da gestão da propriedade rural? Tá. Porque você não pode ficar só centralizado, você tem que se abrir, né? Para você divulgar os produtos, como é que você tem que proceder? Tem várias formas, né? Ou você, hoje, graças à rede social, você pode fazer a apresentação do produto na sua propriedade. De que forma? Como é que ele é coletado, né? Como é que ele é trabalhado a parte de higiene, como é que ele é armazenado, como é que ele é embalado, né? As condições dele. Cada produto tem um diferencial, né? Tem produto que você não pode amassar, aí você tem que ter um cuidado. Né? Então, assim, normalmente, o produto ele tem que ser de excelente qualidade. Por exemplo, a banana. Hoje, a banana ela não é vendida mais em cacho, lá na moderna. Você tira as palmas, embala numa caixa e vende por caixa. Não é mais por cacho, é caixa. Então tem que ter esse cuidado, é manuseio. Então tem uma apresentação. Então vai te dar o quê? Uma qualidade na apresentação do teu produto, tá certo? Estratégia de divulgação.
Hoje, como a gente falamos agora há pouco, você tem a mídia, você pode fazer isso através do seu celular na sua propriedade. O Zap é utilizado constantemente. Hoje o pessoal está fazendo a divulgação dos produtos através do WhatsApp para grupos, né? Olha, eu estou vendendo frango caipira, estou vendendo pato, quem quiser comprar, eu tenho. E assim por diante. E a apresentação desses produtos. Então, quando você faz o seu grupo de amigos, a divulgação é maior, né? Apesar de você estar numa área rural e a dificuldade que você tem, mas você grava e depois, quando você vai para a sede do município, tem a internet, você já solta. Então, a divulgação é instantaneamente, né? Então, assim, facilitou e muito. Mas você pode fazer anúncio no rádio, né? Fazer faixa, folders. Até mesmo, se você participa de feiras, você pode fazer um folder, os folders, né? E fazer um cartaz ou um banner. Olha o banner bem bonito, bem feito, mostrando você, a sua família, os trabalhos executados na sua propriedade. Vai ficar uma riqueza imensa, né? Agora, se todos estão lá, uniformizados, tendo cuidado, né? Tá com bota, chapéu, capacete, material de EPI, nas suas atividades, é claro, né? A gente fala assim, ó, eu não saí para visitar uma propriedade, mas se eu sair, como é que deve ser lá? Então, essa vai ser a identidade da propriedade. Olha, é tudo organizado. Então, quando você coloca isso num banner, como é que é feito o processo? Olha que riqueza. A pessoa vai ficar impressionada como é que é feito. Então, assim, você tem que cuidar. Então, essa é a divulgação que você tem que fazer. Através de jornais, através da rádio, da televisão, né? E do rede social, que está imperando, né? Então, a propaganda hoje é uma do negócio. Se você não divulgar, você fica para trás. Você tem que estar atento às mudanças. A informação hoje é preciosa. Quem detém a informação detém o poder. Tá certo? Então, pessoal, a nossa palestra é justamente para motivar, mostrar a necessidade do produtor rural, certo? Fazer uma gestão adequada para a sua propriedade. Se ele consegue fazer isso, automaticamente aumenta a sua renda e gera qualidade de vida para a sua família. É que mais nós precisamos ter na atividade rural. Trabalhar de forma organizada. Produzir alimentos de qualidade, né? Claro que você trabalha muito, tem que ter um preço justo. Porque se você entrega para o atravessador, ele que ganha na sua costa. Ele não faz nada, quem vai ganhar é ele. Então, assim, hoje o Senar, ele, além de capacitar o produtor rural, tanto na parte de gestão, como na parte da produção rural, ele ainda tem a tag Assistência Técnica e Gerencial. Você pode acessar o site do Senar, que você vai obter essas informações, tá certo? Tem a gerência técnica totalmente à disposição do produtor rural. O Senar fica na rua Zé Paranaguá, 435, Centro, tá? Então, fico aqui satisfeito com a palestra, espero ter atendido a expectativa de vocês, tá? Estamos à inteira disposição no Senar para quaisquer dúvidas, tá ok? Muito obrigado pela atenção, espero que a nossa feira da Expoagro seja de grande sucesso, né? E que os produtores sejam bem
atendido tanto na exposição como nas suas vendas, tá certo? Que vai ser tudo virtual, ok? Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe.